não me considero mais nada. Eu acho como eu te digo, na hora que eu estou empenhado numa atividade, eu tento fazer o máximo e o melhor que eu posso naquele momento, naquela atividade. Então, não posso dizer, eu me sinto mais ator, ou me sinto mais comentarista de carnaval, ou mais escritor, ou mais... Não, eu acho que tudo somado é a minha vida. Então, eu realmente me empenho o máximo em fazer melhor que eu possa, mas o melhor mesmo, aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Agora, por exemplo, eu estou querendo fazer o melhor que eu posso essa entrevista. Bom, a minha infância foi uma infância que eu acho que foi alegre e animada, porque eu nasci aqui no Rio, nasci no bairro da Piedade, mas como eu fiquei órfão de mãe logo cedo, então meu pai me mandou para Maceió. Você vê que nem todo mundo é perfeito. Então, nas Alagoas, eu tive a grande parte da minha infância. E foi bom, porque foi em Maceió, quer dizer, vivendo com meus avós paternos, e minha tia, uma tia que foi minha grande inspiradora, porque ela era professora, ela tinha uma escola em casa, uma escola primária. Então foi ela quem me ensinou o que se convencionou chamar as primeiras letras, né? Então essa minha tia não só foi minha mestra, como foi uma grande amiga, e foi ela quem me abriu alguns caminhos, como, por exemplo, gostar das coisas brasileiras, porque Alagoas, como grande parte dos estados nordestinos, é um estado muito rico de folclore, né? E tem os ciclos do ano, dos festejos folclóricos, bem definidos. O ciclo natalino, por exemplo, onde tem as marujadas, os guerreiros, as cheganças. Tinha o ciclo carnaval, claro que esse é comum ao país inteiro. Aí tinha o ciclo das festas juninas, onde tinha todas as festas, tinha o Meu Boi, e até a culinária muito apropriada para aquele momento, para aquele ciclo, né? Então, a minha infância foi regada com essas informações, com esses acontecimentos, o que me ajudou muito, porque ao longo da minha vida, até hoje, tem ajudado, porque baseado nisso é que eu desenvolvi depois meu trabalho profissional, parte do meu trabalho profissional, coisa que eu continuo fazendo até hoje. Então, uma infância que eu considero rica sobre esse aspecto, porque durante uns 10 ou 12 anos, quando foi o tempo que eu vivi lá em Maceió, eu aprendi muito, vi muito e alicerçou o resto da minha vida. Eu fui aluno do Colégio Pedro II, o que muito me honra. E eu estava no curso secundário, a segunda, terceira série, e fazia parte do Grêmio e tal, então tinha umas atividades artísticas, de vez em quando a gente inventava lá uns programas, umas coisas e tal. E tinha um contemporâneo meu, ele era já do curso, que na época chamava-se científico, né, aqueles clássicos científicos, o Moisés Veltman. E o Moisés já era radialista e trabalhava na rádio Marinho Veiga. E como eu estava querendo arranjar um emprego, alguma coisa para fazer e tal, porque afinal de contas tinha que começar a ganhar dinheiro de alguma maneira, decente, evidentemente, o Moisés surgiu com uma ideia que era de me levar até a rádio Marinho Veiga, porque estava precisando de datilógrafos para copiar programas que eram feitos em stencil e depois, você vê que essa história é antiga, e depois passava em mimeógrafo também, você vê que já não existe nem mais mimeógrafo. Mas de qualquer maneira foi nesse século essa história, não foi no século passado. E eu comecei a fazer, inclusive, o trabalho para o Hélio Tis,
o Hélio Tis tinha um programa chamado Biblioteca no Ar, onde eram adaptados alguns originais e tal, e eu fazia esse trabalho. Mas eu era, como ainda sou, péssimo datilógrafo. Então, o salário era de 1 cruzeiro por cada folha. Quer dizer, para ganhar 5 cruzeiros eu penava, porque para ter 5 folhas eu penava também. Mas, de qualquer maneira, foi bom, porque aí eu conheci o pessoal de rádio teatro, conheci o pessoal que fazia programas musicais, e que era, no fundo, sem eu saber o que me interessava mesmo. Até que eu comecei a produzir algumas coisas, escrever algumas coisas para a Rádio Marinho Veiga, que foi interrompido quando eu me aproximei do Teatro Experimental do Negro. Então, o rádio na minha vida foi um lastro inicial, foi uma base inicial que foi interrompida, mas depois voltou. E, por coincidência, voltou na própria Rádio Marinho Veiga, desta vez fui levado pelo Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. O Sérgio era um dos produtores da Rádio Marinho Veiga, juntamente com Chico Anísio, com Haroldo Barbosa, com Antônio Maria, Roberto Silveira e alguns outros mais. E eu fiquei levado pelo Sérgio Porto, fiquei ali, né, sapeando um pouco as coisas, até que o Antônio Maria entrou de férias e o Sérgio Porto pediu para eu fazer o lugar do Antônio Maria. Aí eu passei a escrever durante algum tempo o programa que o Antônio Maria fazia, que era Regra de Três. E foi uma iniciação boa, porque depois até eu substituí o próprio Sérgio Porto, quando ele fazia, com o nome de Stanislau Ponte Preta, uma coluna na última hora. Ele entrou de férias e eu substituí o Sérgio durante algum tempo. Então fiquei sendo um substituto eventual das pessoas que estão em férias. E foi uma época muito boa, porque me deu solidez no conhecimento radiofônico, porque eu comecei a escrever humor e também escrever musicais. E isso foi realmente fundamental, né? Para depois desenvolver o meu trabalho. Bom, a Brasiliana foi um grupo que eu considero um grupo muito original, e pela forma como ele nasceu, e muito importante pelo trabalho que ele desenvolveu. Original porque ele foi resultado de uma cisão que aconteceu no Teatro Experimental do Negro, que foi um grupo teatral fundado pelo Abdias Nascimento, que hoje é senador da República, e do qual eu participei. Eu era um estudante, meu pai encontrou na rua um panfleto, que o Teatro Experimental do Negro, deixa eu explicar, além da função básica que era fazer teatro, tinha um outro também, que era uma função, digamos, social, que era a de fazer a alfabetização, alfabetizar pessoas. E na sede da UNE, ali na Praia do Flamengo, o Teatro Experimental do Negro reunia pessoas para dar aulas. E meu pai, então, achava que eu tinha a obrigação de ajudar, de dar uma parcela de contribuição. E foi para lá que eu fui, nessa tentativa, porque eram empregadas domésticas, mecânicos, pessoas que viviam ali na periferia da UNE, no Flamengo,